Sejam muito bem-vindos neste canal Aulas Online Moçambique ou página da turma dos revoltados. Eu sou o professor Wang Jorge, estou aqui para fazer uma análise convosco e resolução deste exame que acaba de ser realizado agora na Universidade Eduardo Mondlane de Matemática 2. Muitos estudantes concorrendo aos cursos de Contabilidade, Economia, Gestão, Estatística e Informática estão ansiosos em saber quais são as alternativas corretas. Outras pessoas estão a ver este vídeo para poder aprender, se preparando melhor, nesse caso concreto, para os próximos exames de admissão. Então, enquanto roda a vinheta, dê um like no vídeo, inscreva-se neste canal e vamos a isso. Muito bem, jovem, é o seguinte, este exame todo mundo concorda, foi o exame mais fácil já visto desde a época que a UEM decidiu criar essa comissão de exame de admissão e elaborar exames de verdade. Então, este foi muito fácil. Só para ter uma ideia, vamos lá, número 1 diz, por definição, o módulo de x é igual a quanto? Olha, para responder isto, o estudante só precisava conhecer a fórmula dada e ensinada na escola, que é uma fórmula simples. Diz o seguinte, módulo de x é igual a x se o x for maior ou igual a zero, ou é igual a menos x se x for menor que zero. É uma forma bem fácil, que está para, nesse caso concreto, garantir com que o módulo de qualquer número seja sempre um número positivo ou nulo. Aqui, o estudante, conhecendo a fórmula, nunca ia marcar A e B, porque sabemos que o módulo sempre tem duas vertentes, ou é x ou é menos x. Agora, o estudante podia pensar entre C, D e E, mas E não faz sentido, porque aqui vem menos x se x for maior que zero, mas na forma dissemos é menos x se x for menor que zero, não maior que zero, tal como está escrito aqui. E E não faz sentido. D também não faz sentido, porque vem menos x e x. Tinha que ser menos x ou x. E assim ficamos mesmo com a alternativa C, onde vem x se x for maior que zero e menos x se x for menor ou igual a zero. Um estudante pode olhar isso com um olhar estranho, já que a parte da igualdade está no menor, ao invés de estar lá no maior, tal como estamos habituados, e está bem claro aqui na forma. Mas isso não deixa de estar certo, porque só fica estranho, porque isso influencia no módulo de zero. No módulo de número negativo e no módulo de número positivo funciona perfeitamente, mas no módulo de zero vai ser o quê? O módulo de zero já vai ser igual a menos zero. Mas todo mundo sabe que menos zero é zero, então vamos continuar a obter resultados corretos. Então ficamos com a alternativa C para o número 1. Agora, o número 2 diz que o módulo de um número é sempre positivo. Não, dissemos que o módulo de um número ou é positivo ou é nulo. E B estão dizendo não pode ser nulo, pode ser nulo. Estão dizendo não pode ser zero, pode ser zero, porque zero é um número, nesse caso concreto, nulo. E C estão dizendo pode ser negativo. Nada. Uma criança da 8ª classe, eu lhe perguntar, o módulo de um número pode ser negativo, pode negar. Ainda me dar porrada. Imagina levar porrada com uma criança. Experimenta dizer a alguém que o módulo de um número pode ser negativo. Então dizer sempre positivo ou igual a zero. Isso sim, é sempre positivo ou igual a zero. Esta sim é a alternativa correta. Agora, 3 estão a dizer a diferença entre números reais, sendo um deles 3, é 5. Traduzindo matematicamente, tem-se a diferença, olha, esse exame foi muito fácil. A diferença ou a distância entre dois números é dada pelo módulo do primeiro número menos o segundo número, ou seja, a distância entre x e y é igual ao módulo de x menos y é igual a d, que é a distância ou a diferença. Substituindo os dados, já disseram que um deles é 3, vamos manter x, vamos substituir y por 3. Ficamos com o módulo de x menos y é igual a 5, já que aqui a distância dada ou a diferença dada é 5, que é o que está bem representado na alternativa C desse exame. O módulo de x menos 3 é igual a 5. Agora, o número 4 diz a solução da equação 2 menos x menor ou igual a 7 é. A solução da equação como esta nós vimos na resolução do exame anterior que publiquei neste canal e nesta página no Facebook. É importante manter 2 menos x menor ou igual a 7 ou 2 menos x, agora muda os sinais. O sinal de desigualdade menor passa para maior ou igual e o 7 fica negativo. Para fazer essa operação é muito simples. Passamos por 2 para o outro lado, ficamos com x menor que 7, ficamos com x menor ou igual a 7 menos 2 ou x maior ou igual a menos 7 menos 2. Desse lado ficaremos com x menor que 5, porque 7 menos 2 dá 5, ou menos x maior ou igual a menos 9.
porque menos 7 menos 2 dá menos 9. Então temos que mudar os sinais, porque o x não pode continuar sendo um número negativo. Para mudar o sinal, nós multiplicamos ou dividimos por menos 1. Então o x deixa de ser negativo, fica positivo. Ficamos com x é maior ou igual a menos 5, ou x é menor ou igual a 9. Representando isso num diagrama, nós vamos encontrar menos 5, subir, fechar, ou seja, pintar a bolinha, vai para frente. E o 9, como está depois do 5, então também sobe, vai para trás, já que números menores que 9 estão atrás do próprio 9, ou seja, à esquerda. Então a solução encontra-se mais ou menos nesse intervalo onde estamos a pintar aqui, que é fechado de menos 5 até 9. Isso é o mesmo que dizer que o x está entre menos 5 a 9, mas temos que colocar menor ou igual, já que os intervalos são fechados, nesse caso concreto as bolinhas estão pintadas. Mas olhando aqui nas alternativas, nós encontramos a dizer 5 menor ou igual a 9. É uma alternativa próxima, não é exatamente a alternativa correta, porque faltou menos no lugar de 5. Então, em condições normais, não tem nenhuma alternativa aqui. Mas um estudante esperto podia marcar porque não se sabe o que vai acontecer lá na correção final. Esse gajo estudou a noção de confiança, né? Você pode achar que ao calcular um exercício não encontraram uma alternativa correta, eles vão anular o exame, enquanto não. Depois de descobrir que eles acabam validando uma alternativa próxima. Não sei, é uma especulação. Então é muito importante, pelo menos, marcar aquilo que é próximo, né, do que deixar em branco. Número 5, diz o seguinte: no gráfico abaixo está representada a função y igual a g de x. O gráfico representa o módulo de g de x é. O módulo de uma função g de x, nós sabemos que g de x é como o próprio y, né? Y igual a g de x. Estamos a dizer que queremos o módulo do y, então temos que garantir com que todos os valores que pertencem ao y não sejam negativos. Então, encontrando parte do gráfico que é negativa no y, nós pegamos aquela parte e subimos, fazemos simetria em relação a eixo das abscissas. Ou seja, neste gráfico aqui, como a parte negativa está entre menos 1, esse número que provavelmente acho que é 2. Então, essa parte da parábola vai subir, fazer simetria, espelho, estar lá em cima. Nessas condições, a alternativa correta é a alternativa C. E, número 2, querem a combinação de 5 tomado 2 a 2. É uma combinação fácil, que todo estudante, acredito que fez esse exame e acertou esse exercício. É uma aplicação direta da fórmula. Combinação de 5 tomado 2 a 2 igual a 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial vezes o próprio 2 fatorial. Já que 5 fatorial pode ser escrito como 5 vezes 4 vezes 3, vamos parar no 3 fatorial, porque prevemos que lá embaixo temos 5 menos 2, que dá 3 fatorial, vezes 2 fatorial. 3 fatorial com 3 fatorial corta, então ficamos com 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial. 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2, ficamos com 10. Esse 10 está representado na alternativa A deste exame. E número 7 dizem que querem arranjo de 5 tomado 2 a 2 é igual a quanto? Arranjo também é a aplicação direta da fórmula. O estudante saindo da 12ª classe podia fazer esse exame e tirar 20 valor. Claro, tem que ser aquele estudante que se destacou e teve boas notas na 12ª classe. Aqui, por exemplo, é só o estudante aplicar a fórmula. A fórmula conhecida é que arranjo de n tomado p a p igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Nessas condições ficamos com 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. 5 menos 2 dá 3 fatorial. Então é só trabalhar o 5, ficar com 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial com 3 fatorial corta, ficas com 5 vezes 4, que dá 20, que é o que está bem representado na alternativa B deste exame. Muito fácil. Eu acho que até aquela minha ex-namorada que desistiu na 7ª classe, se eu lhe mostrar essa forma e lhe dar esses dados, pode substituir e conseguir chegar ao resultado correto. 8. Querem permutação de 5. A permutação de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2 dá 120, que é o que está representado na alternativa B. Não estou a dizer 120 vezes 1, porque todo mundo sabe que 120 vezes 1 dá 120. E número 9. Foi colocado um problema, diz que entre um grupo de 12 alunos, o professor deve escolher 3 para representar a turma. De quantas fórmulas diferentes poderá ser feita a escolha? Temos uma turma com 12 alunos, queremos escolher 3 para representar uma turma. Aí você deve escolher se é combinação orange ou um único desafio que o estudante deve ter. E nós sempre dissemos aqui nas nossas aulas que na combinação, a ordem ao trocar não muda nada, não interessa.
Enquanto em arranjo, ao mudar a posição, os grupos mudam de sentido. Imaginemos que temos João, Antônio, Francisco, Costa por aí fora. Pega-se João e Antônio para representar a turma. Depois decide mudar. Não. Na verdade, não é João, Antônio, é Antônio e João. Pessoal, é o mesmo grupo, está ali. Orlando é aquele João que gosta de roubar canetas aqui na turma. O Antônio é aquele jovem sério, gosta de fazer trabalho de desenho para as pessoas que não gostam de desenhar aqui na turma e cobrar dinheiro. Então, não importa se muda a ordem, ainda é o mesmo grupo de pessoas que nós estamos a referir. Então, nessas condições de combinação, será a combinação de 12 tomado 3A, que sugere 3 pessoas, que é o que está representado diretamente na alternativa A deste exame. E número 10 diz o seguinte: de quantas maneiras se pode sentar uma família de 4 membros numa mesa de 4 lugares? Estamos a imaginar o cenário de uma mesa com 4 lugares. Se o papá Costa senta aqui, então tem 3 possibilidades de escolha para os outros que restaram. Então, um ocupa outro lugar, sobram 2 possibilidades, depois uma possibilidade. Então, temos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é mesmo que fatorial de 4, que é igual a 24, porque calcula-se desse jeito mesmo. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 1 dá exatamente 24, que é o que está representado muito bem na alternativa D deste exame. Número 11 diz o seguinte: a probabilidade de sair um número primo no lançamento de um dado é... Olha, os números primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por si próprio. Por exemplo, o 2 é divisível por próprio 2 e por 1. O 5 é divisível por 5 e por próprio 1. O 7 é divisível por 7 e por próprio 1. Mas o 7 é que já não vai entrar em causa, porque falou-se de um dado. Um dado tem 6 faces, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos são os números primos aqui? O 2 é o número primo, já dissemos, é divisível por si próprio e por 2. O 3 é o número primo, o 5 é o número primo. Então temos 3 possibilidades num conjunto de 6. Então, já que a probabilidade calcula-se usando a forma número de casos favoráveis por número de casos possíveis. Então temos 3 dividido por 6. 3 dividido por 6 dá para cortar isso ter 1 sobre 2. Então a alternativa correta é exatamente a que contém 1 sobre 2, que é a alternativa B deste exame. E o número 12 já que é um pouco mais trabalhoso, né? Mas não tem nada de especial para um estudante que preparou-se e estudou um pouco, consegue fazer isto. Diz que a tabela acima mostra a frequência das notas positivas numa prova de matemática de uma turma. Os testes com nota positiva foram guardados numa gaveta. O professor tirou ao caso uma prova, a probabilidade de ser uma nota superior a 13, que era a probabilidade de ser uma nota superior a 13, considerando essas notas estão aqui nesta tabela. É importante entender que a frequência é o número de vezes que aquela nota foi repetida. Então, para encontrarmos todas as notas que estão armazenadas na gaveta, teremos que somar as frequências. Então, temos que somar 8 mais 3 mais 4 mais 2 mais 1 para encontrar o número total de avaliações feitas, que são casos possíveis. Para encontrar o número de casos favoráveis, temos que contar notas superiores a 13. Olha, cuidado, algumas pessoas acabam incluindo o 13 também nessa conta, mas o 13 não é um número superior a 13. Os números superiores a 13 é o 14 e o 15, que são 14 foi repetido 2 vezes e o 15 foi repetido uma vez. Então, o número de casos favoráveis são 3. Então, temos que dividir 3 por 8 mais 3 mais 4 mais 2 mais 1 vai dar quanto? E somando 8 e 2 temos 10. 4 e 3 temos 7 mais 1, ficamos com 18. Então são 3 sobre 18. 3 sobre 18 só podemos simplificar. 3 dividido por 3 dá 1, 18 dividido por 3 dá 6. Então ficamos com 1 sobre 6, que é o que está bem representado na alternativa A deste exame. E passamos para o número 3, onde pede um termo geral da seção. 3, 5 sobre 4, 7 sobre 9, 9 sobre 16 e 11 sobre 25. Aqui o estudante começa a pensar, tem que recorrer à progressão aritmética, progressão geométrica. Não precisa. É só uma questão de reparar isto aqui. É possível encontrar o termo geral sem fazer nenhum cálculo. Olhando o denominador, tens 3 sobre 1, porque é 3 só. 3 tem 1 lá embaixo no denominador. Depois vem 4, vem 9, vem 16, vem 25. Olha, essa sequência de 4, 9, 16, 25, depois 36, 49. Todo mundo sabe que são quadrados de números naturais. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 5 ao quadrado dá 25. Então pode ser escrito esse denominador como n ao quadrado. Já não temos dúvida que no denominador temos n ao quadrado. Só que temos muitas opções com n ao quadrado aqui. A, C, D e E tem n ao quadrado. Agora, em cima temos 3, 5, 7, 9, 11. Todo mundo consegue ver que esses são números
ímpares. Começa por 3, só pode ser 2n mais 1, porque 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então ficamos com a alternativa E, que é 2n mais 1 sobre n ao quadrado. Um estudante pode também achar o termo geral, deixa eu aqui testando. Vai testando o primeiro, o segundo e o terceiro termo nas alternativas dadas. Se vão sair exatamente aqueles termos estão ali na associação que se pretende achar o seu termo geral. Então o estudante consegue resolver isso numa boa. E a alternativa do número 3 é sem nenhuma dificuldade. Agora, 14 diz a associação UN igual a 2n sobre 3n mais 5. Responda às próximas questões. Veja o nível de dificuldade que eles colocaram nessa associação. É 2n que é igual a 3n mais 5. Eu resolvi o exame de matemática 3 desse ano 2024. Inclusive, partilhei aqui o vídeo no Facebook e no YouTube. Lá encontramos alguns exercícios, pelo menos um pouco interessantes. O examinador disse, não, deixa lá parar de dar papinha a esses miúdos, deixa eles fazer trabalhar. Encontramos um termo geral bastante interessante que eles queriam para achar a quantidade de termos de ordens ímpares dentro do intervalo dado. Aquilo sim, fazia parte de matemática de verdade. Mas aqui encontramos uma situação um pouco diferente. Ele nos dá um 2n sobre 3n mais 5. Diz para responder do 14 até 18. Vamos lá. Número 14, ele pede a ordem do termo 21 sobre 34. Para achar a ordem de um termo, nós igualamos a expressão do termo geral àquele número que é dado. Qual é a expressão do termo geral? É 2n sobre 3n mais 5. Vamos levar isso aqui, igualar a 21 sobre 24 e determinar o n. Quando é que vai dar isso? Vamos lá ver aqui. Aqui teremos que fazer regra de 3 simples. 2n vai multiplicar o 34, o 3n mais 5 vai multiplicar o 21. Então teremos 34 vezes 2n igual a 21 vezes 3n mais 5, dentro de parênteses. 2 vezes 34 dá 68n, distribuindo 21, ficamos com 21 vezes 3n, ficamos com 63n, mais 21 vezes 5 dá 105. Vamos passar o 63n para o primeiro membro. Teremos 68 menos 63n igual a 105. 68 menos 63 dá 5, então ficamos com 5n igual a 105. Como 5 está a multiplicar o n, quando passa para lá divide. Ficamos com 105 dividido por 5. 105 dividido por 5 dá 21. Nessas condições, o n é igual a 21, que é o que está bem representado na alternativa D deste exame. Isto aí, acredito que muito estudante, sem ter nenhuma preparação para o ensino superior, conseguiu resolver isso, se é que fez muito bem a 12ª classe. Agora, número 15 diz a associação é limitada no intervalo. Para achar se uma associação é limitada ou não, ela deve estar dentro do minorante e o majorante. Então, geralmente, o minorante é o primeiro termo, o majorante é o último termo. Mas quando as associações são decrescentes, você pode encontrar o majorante no primeiro termo e o minorante no último termo. Como podemos achar o primeiro termo? Para achar o primeiro termo é só determinar o A1, ou seja, substituir 1 no lugar de N. Nessas condições, A1 será igual a 2 vezes 1 sobre 3 vezes 1 mais 5. 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 1 dá 3 mais 5, ficamos com 8. Nessas condições temos 2 sobre 8. 2 sobre 8 só podemos simplificar. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Então temos 1 sobre 4 como sendo o primeiro termo. O último termo, para achar o último termo, pessoal, lá, todo mundo sabe, é o último termo. Então nós temos que calcular o limite quando n tende a infinito dessa associação. O limite quando n tende a infinito de 2n sobre 3n, mas vamos substituir o infinito no lugar de n. Teremos 2 vezes infinito, 3 vezes infinito mais 5. 2 vezes infinito é infinito, infinito sobre infinito. Para calcular o limite tipo infinito sobre infinito, enquanto o grau do numerador e o grau do denominador são iguais, é só dividir o coeficiente do n do maior expoente no numerador e o coeficiente do n do maior expoente no denominador. Então, só temos que dividir o 2 por 3. 2 sobre 3 é 2 sobre 3. Já temos minorante, já temos majorante. Então, podemos colocar isto como 1 sobre 4 menor ou igual a x menor que 2 sobre 3. Por que é menor que 1 sobre 3? Geralmente, o último termo, a associação pode não chegar exatamente a atingir o último termo. Pode ser um valor que ela atende e não toca, então é menor. Mas o primeiro termo faz parte da associação, então tem que ser menor ou igual a este termo. Então a alternativa correta, sem dúvidas, é a alternativa C. E 16 estão a perguntar se a associação é monótona crescente alternada. Olha, ela começou do primeiro termo, foi para o último termo, e 1 sobre 4 sendo menor que 2 sobre 3. Então a associação foi crescendo, então não há dúvida que é uma associação monótona crescente. E o número 17 nos pede para determinar o enésimo primeiro termo da seção. O enésimo primeiro termo da seção
é o termo de ordem n mais 1. Também existe o pésimo termo e o elésimo termo da seção. Então, só temos que substituir o n mais 1 no lugar de n. Teremos a n mais 1 igual a 2, abrir parente n mais 1, sobre 3, abrir parente n mais 1, mais 5. Agora, distribuindo 2, teremos 2 vezes n, que é 2n, 2 vezes 1, que fica 2, sobre 3n, porque 3 vezes n dá 3n, 3 vezes 1 dá 3, então ficamos com 2n mais 2 sobre 3n mais 8, que é o que está bem representado na alternativa D deste exame. Muito fácil. Número 18 ainda ousam nos pedir o limite dessa seção que nós já havíamos calculado. Número 15, que deu 2 sobre 3, então a alternativa é... Pessoal, eu não sei se até agora concordam comigo que este exame foi o mais fácil de toda a época. Só pode ser brincadeira dos recém-nascidos ou brincadeira dos fetos. Eu vou ver essa cena num professor de física dizer brincadeira dos fetos. Aquele gajo mas isso é brincadeira dos fetos. Depois encontrou um exercício mais fácil do que aquele que chamou de brincadeira dos fetos. O gajo disse que é brincadeira dos embriões. Só espero o gajo não chegar e dizer que já é brincadeira do esperma. Bom, número 19 diz o seguinte: a soma dos 10 primeiros termos de uma progressão aritmética é 255. Sabendo que o segundo termo é 8 é a razão e o primeiro termo são. Quem é a razão é o primeiro termo de uma progressão aritmética cuja soma de 10 primeiros termos é 255 e o segundo termo é 8. Nós sabemos muito bem que o termo geral de uma progressão aritmética é AN igual a 1 mais n menos 1 vezes d. Pessoal, o segundo termo nesta forma será A2 igual a 1, 2 menos 1 vezes d. 2 menos 1 dá 1, então ficamos com A2 é igual a A1 mais D. Já que A2 é 8, então já sabemos que 8 é igual a A1 mais D. Nessas condições, A1 mais D é igual a 8. Querendo isolar o A1, ficamos com A1 é igual a 8 menos D. Vamos lá fixar isso. A1 é igual a 8 menos D. Agora vamos recorrer à forma da soma de n termos de uma progressão aritmética. Todo mundo sabe que temos a forma que diz que soma de n termos de uma progressão aritmética é igual ao primeiro termo mais o último termo dividido por 2 vezes a quantidade de termos que se pretende somar. Mas tem outra forma que diz que a soma de n termos é igual a n sobre 2, 2 vezes já 1 mais n menos 1 vezes d. Agora vamos lá substituir os dados que nós temos aqui. Sn já sabemos que será a soma S10, que é a soma de 10 termos. Soma de 10 termos, já que o n é igual a 10, então já podemos substituir logo Sn por 255. Vamos ter aqui 255 igual a 10 sobre 2, já que n é 10, abrir parênteses, 2 vezes o A1 mais 9d. Mas 2 vezes já 1 nós sabemos que A1 é 8 menos D. Então vamos substituir A1 por 8 menos D. Então, nessas condições teremos 255 igual a 10 sobre 2. Abrir parênteses, 2 vezes 8 menos D mais 9D. E teremos 255 igual a 10 dividido por 2 dá 5. Distribuindo 2 vamos ter 16. 2 vezes menos D dá menos 2D mais 9D. Agora, podemos levar esse 5 que está a multiplicar aí para lá, dividir. Vamos ter 255 dividido por 5 é igual a 16 mais menos 2D mais 9D dá 7D. Então, ficamos com 51 é igual a 16 mais 7D. Podemos passar o 16 para o outro lado. Vamos ter 51 menos 16. Como o 7 está a multiplicar, o D vai dividir. Então, será 51 menos 16 dividido por 7. 51 menos 16 vai dar 35. 35 dividido por 7 é uma operação matemática básica, é muito conhecida. 35 dividido por 7 dá exatamente 5. Já que D é igual a 5, e lá temos a expressão A1 é igual a 8 menos D. Então ficamos com 8 menos 5. 8 menos 5 dá 3. Então temos 3 e temos 5. A1 é 3 e D é 5. Isso está bem representado na alternativa C deste exame. Alternativa C deste exame. Muito bem. Número 20 diz que numa progressão geométrica o quarto termo é menos 24 e o sétimo termo é menos 192.
A razão e o primeiro termo são, queremos a razão e o primeiro termo, mas temos aqui o quarto termo e o sétimo termo. Nós conhecemos muito bem a forma do termo geral de uma progressão geométrica que diz que a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Mas temos uma outra forma muito interessante que usamos para trabalhar nessas situações de achar a razão logo, que diz a m é igual a k vezes q elevado a m menos k. Ou seja, já não recorremos ao A1, recorremos ao AK. Nesse caso, o AK é um A menor que o AM. Como nos deram A7 e o A4, AM será o A7, o AK será o A4. É uma forma muito interessante para não ter que criar sistema para determinar a razão. Os estudantes da turma de geral foram bem treinados para trabalhar esse tipo de situação. Gajos da TR são treinados mesmo para brincar com coisas pesadas. Só que, chegam na sala do exame, encontram isso, ficou um pouco triste, porque todo mundo consegue fazer. Não estou a dizer que para os estudantes da turma são os melhores. Há muitos estudantes de outros centros e talvez de algumas escolas que nem passaram por um centro que também estão preparados para resolver esse tipo de exame. E todos esses saíram da sala do exame muito preocupados, porque mesmo quem teve pouco tempo de preparação conseguiu fazer esse exame na tranquilidade. Isso quebra ânimo de alguns estudantes em estudar bastante, porque vão estudar muito e mesmo assim o exame será acessível para todos. Isso é um pouco off, analisando de uma outra vertente, mas de uma outra vertente é interessante para puxar cada vez mais estudantes que estão no ensino secundário a conseguir entrar numa boa na universidade sem sofrerem bastante. Então, recorrendo a esta forma que mencionei aqui, teremos A7 igual a A4 vezes Q elevado a 7 menos 4. Então, teremos A7 igual a A4 vezes Q elevado a 3, já que A7 é menos 192, então teremos menos 192 igual a menos 24 vezes Q elevado a 3. Então, menos 24 vezes Q elevado a 3 é igual a menos 192. E Q elevado a 3 será igual a menos 192 dividido por menos 24. Menos dividido por menos dá mais, 192 dividido por 24 dá 8. Então, Q ao cubo é igual a 8. Então, tirando ao cubo, ficaremos com Q igual a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8, todo mundo sabe que é igual a 2. Tendo a razão que é igual a 2, podemos recorrer à forma do termo geral e trabalhar com o A4 ou o A7 para achar, nesse caso concreto, o primeiro termo. Eu vou trabalhar com a forma do termo geral substituindo o A4, porque o A4 será mais fácil. Nessas condições, recorrendo a essa forma, AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. O A4 será igual a A1 elevado a 4 menos 1. Como sabemos que A4 é menos 24, temos menos 24 igual a A1 vezes Q, que é 2, elevado a 4 menos 1 dá 3. Menos 24 igual a A1 vezes 8. Logo, A1 é igual a menos 24 dividido por 8. Menos 24 dividido por 8 dá menos 3. Então, isso nós encontramos na alternativa D deste exame, que é igual a 2, A1 é igual a menos 3. Vamos passar para a próxima. A soma dos termos da sucessão 2 sobre 3, 1 sobre 3, 1 sobre 6, 1 sobre 2. Olha, isso aqui é uma sucessão de termos, é uma sucessão finita, porque a razão é menor que 1. Quando a razão é menor que 1, esses termos da sucessão tendem a 0, então é uma sucessão finita. É possível calcular a soma de todos os termos de uma sucessão finita, porque termina a sucessão, não é isso? E a forma que usamos para calcular a soma de todos os termos de uma sucessão finita é S igual a A1 dividido por 1 menos Q. Recorrendo a essa forma, nós só precisávamos calcular, por exemplo, a razão. Qual é a razão aqui? A razão só temos de dividir 1 sobre 3 por 2 sobre 3, ou 1 sobre 6 por 1 sobre 3. 1 sobre 6 dividido por 1 sobre 3, 1 dividido por 1 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2, então a razão 1 sobre 2. Isso aqui é uma progressão geométrica de razão 1 sobre 2. Então vamos recorrer à forma. A1 já sabemos aqui que é igual a 2 sobre 3, sobre 1 menos 1 sobre 2. 2 sobre 3 dividido por 1 sobre 2, temos que manter o 2 sobre 3, mudar a divisão para a multiplicação. Então 1 sobre 2 vai mudar para 2 sobre 1. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 1 dá 3, então isso dá 4 sobre 3, que é o que está bem representado na alternativa D deste exame. Vamos passar para o próximo. Número 22, que é o limite quando x tende a menos 2 de x ao quadrado mais 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4. Nós podemos calcular isso de duas formas, usando a forma de fatoração ou usando a forma de L'Hospital, que é, nesse caso concreto, derivando. Fatorizando isso aqui, x ao quadrado mais 3x mais 2, todo mundo consegue perceber que são números que somam, dão menos 3, multiplicam, dão 2. Tem que ser menos 1 e menos 2. Fatorizando, ficamos com x mais 1 vezes x mais 2.
O denominador é um caso notável, do tipo diferença de quadrados, porque tem x ao quadrado menos 4. O 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado. Como a forma diz a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b. Então isso pode ser escrito como x menos 2 vezes x mais 2. O x mais 2 corta com x mais 2, está no numerador, então ficamos com x mais 1 sobre x menos 2. X mais 1 sobre x menos 2. Vamos substituir o x por menos 2. Vamos ter menos 2 mais 1 sobre menos 2 menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 2 dá menos 4. Menos 1 sobre menos 4 dá 1 sobre 4, que é o que está bem representado na alternativa B deste exame. Derivando, teremos x ao quadrado derivado dá 2x, 3x derivada dá 3. Então ficamos com 2x mais 3, já que derivada de 2 é 0. Embaixo derivado ficamos com 2x, já que derivada de menos 4 é 0. Então, substituindo o menos 2, teremos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Agora, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 1 dividido por menos 4 dá 1 sobre 4, que é também o que está bem representado na alternativa B deste exame. Vamos passar para o próximo, que é o número 23. O número 23 diz o seguinte: o limite quando x tende a mais infinito de x menos raiz quadrada de x mais 2 sobre 2x. Esse limite é muito fácil, pessoal. Vamos recorrer também aos dois métodos. Vamos dar o método de Loss para que é derivar, porque aceita 0 sobre 0, tal como o exercício anterior dá para derivar. Também infinito sobre infinito dá para derivar. Já que aqui é infinito sobre infinito, nós podemos dividir todos os termos pela variável do maior expoente. Como aqui o que está fora da radical é x. Então, a variável do maior expoente aqui é x. Então, temos que dividir esse x por x menos dentro da radical. Como temos x, quando queremos meter um x dentro da radical, tem que elevar a 2, que é o índice da radical. Então, teremos x sobre x ao quadrado, mais 2 sobre x ao quadrado. Embaixo temos 2x, só temos que dividir apenas por x, porque está fora da radical. X sobre x dá 1, então isso tende a 1. X sobre x ao quadrado tende a 0, 2 sobre x ao quadrado também tende a 0. E 2x sobre x corta, fica 2. Então, em cima só ficamos com 1, embaixo ficamos com 2. Então, dá 1 sobre 2, que é o que está representado na alternativa C deste exame, mas também é possível derivar. A derivada de x dá 1. A derivada da raiz de x mais 2 é igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de x mais 2. E a derivada de 2x é 2. Substituindo, ficamos com 1 menos. Pessoal, 1 sobre 2, quando substituir infinito aqui dentro da radical, teremos infinito mais 2. Infinito mais 2 dá infinito. 1 sobre infinito dá 0, então isso aqui tende para 0. Então ficamos com 1 sobre 2, já que embaixo só temos 2. X foi simplificado. Então é 1 sobre 2 mesmo. Vejam como é fácil isso. É 1 sobre 2 mesmo. E número 24 nos pede a derivada da função y igual a 3x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Para derivar isso aqui, nós temos que ter em mente que isso aqui é uma potência. Derivada de potência, deriva essa potência, mantém-se a base, depois volta-se a derivar a base. Por isso aqui é derivada de uma função composta. Eu quero recordar que aqui neste canal tem um curso completo da morte da derivada, esperando por ti que tem dificuldade no cálculo da derivada, para eliminar todas as suas dúvidas e sair-se vitorioso nos próximos exames de admissão. E na faculdade, nesse caso concreto, olha, a derivada disso aqui será o seguinte: vamos puxar o 2 para frente, vai ficar 2, abrir parênteses, 3x ao quadrado menos 4 vezes a derivada do argumento. A derivada de 3x ao quadrado vai dar 6x. A derivada de menos 4x vai dar menos 4. Então temos 2, abrir parênteses, 3x ao quadrado menos 4, fechar parênteses. E isso aqui dá para colocar em evidência o 2, já que o 6 pode ser escrito como 2 vezes 3 e o 4 pode ser escrito como 2 vezes 2. Então podemos tirar 2 em ambas partes. Esse 2 pode ir multiplicar com 2, está lá à frente. Ficamos com 4, abrir parênteses, 3x ao quadrado menos 4x, 3x menos 2. E isso está bem representado na alternativa C deste exame. E número 25 nos pede os extremos da função y igual a 1/3 de x ao cubo menos 4x. Para achar os extremos de uma função é importante o estudante entender que vai encontrar os extremos onde a derivada da função é nula. Então temos que achar a derivada e anular essa derivada. Como se deriva essa função? Y igual a 1/3 de x ao cubo menos 4x.
A derivada do 3 passa a multiplicar, aqui fica 3 vezes 1/3 de x ao quadrado, porque temos que diminuir uma unidade, né? Menos 4, o x desaparece, por derivada de 4, x é 4. Dá para cortar 3 com 3, ficamos com x ao quadrado menos 4. Olha, os zeros de x ao quadrado menos 4 são mais ou menos 2. Você pode dizer x ao quadrado menos 4 igual a 0, vai ter x ao quadrado igual a 4, x é igual a mais ou menos raiz de 4, que x é igual a mais ou menos 2. Então os zeros são menos 2 e 2. Falta você descobrir qual é o máximo, qual é o mínimo. Para achar o máximo e o mínimo, temos que entender qual é a monotonia dessa função, ou levar os valores, substituir aqui na função, para encontrar qual é o valor que é mais alto, qual é o valor que é mais baixo. Ou seja, substituir 2 aqui nessa expressão aqui, teremos um número maior ou um número menor que o número que nós podemos encontrar ao substituir menos 2. É a técnica rápida. Mas a técnica mais interessante que vai te ajudar até na universidade é analisar os sinais da derivada, porque isso vai te dar a monotonia também. Para analisar os sinais da derivada, nós criamos uma pequena tabela, colocamos a derivada da função à própria função. E aqui colocamos menos 2 de 2, analisamos quais são os sinais nesse intervalo. Já que a derivada é uma função quadrática com ramos voltados para cima, antes do primeiro zero ela é positiva, entre os zeros a derivada dessa função é negativa e depois do segundo zero a função volta a ser positiva. Já que aqui a derivada é positiva, a função cresce, aqui a derivada é negativa, a função decresce, e esse outro lado, onde a derivada é positiva, a função volta a crescer. Já que a função cresceu, decresceu, voltou a crescer. Então pode criar-se um gráfico mais ou menos assim. Então, vê-se logo que o máximo está em menos 2 e o mínimo está em 2. Que é o que está representado, sem dúvida, na alternativa E deste exame. E o número 26 voltam a perguntar, a função f de x igual a x ao cubo menos 3x, se x for diferente de 1 e a ao quadrado menos 6, se x for igual a 1 é contínuo assim. Isso aqui é limite de continuidade da função. Eu me recordo que também tem um curso aqui neste canal chamado Limite de continuidade da função. Um vídeo bastante interessante. Vocês assistirem aquele vídeo nunca terão mais dificuldade nessa questão de limite de continuidade da função. Para que uma função seja contínua, é necessário que o limite à esquerda e o limite à direita da função sejam iguais, e sejam iguais ao valor da função no ponto em análise. Como nós descobrimos o ponto em análise, é que onde tem problemas, onde é diferente de 1 é igual a 1. Então, um ponto em análise é o ponto da abscissa x igual a 1. Agora, quando dizem é diferente de 1, estão a dizer que os limites laterais estão exatamente aqui no x ao quadrado menos 3x, onde é diferente de 1. Diferente de 1 é a esquerda de 1 e direita de 1. E o valor da função, onde a função é igual, é exatamente onde vem x igual a 1. Então já sabemos que o valor da função é a ao quadrado menos 6. Então os limites laterais que estão no x ao cubo menos 3x são iguais, porque estão a usar a mesma expressão. Então x ao cubo menos 3x. Nós temos que substituir x por 1 aqui. Teremos 1 ao cubo menos 3 vezes 1. Isso vai dar 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Então, esse menos 2 tem que se igualar a ao quadrado menos 6, para que essa função seja contínua. Então, tens menos 2 que é igual a ao quadrado menos 6, ou seja, ao quadrado menos 6 igual a menos 2. Então, vamos manter a ao quadrado, tirar o 6 para outro membro, teremos a ao quadrado é igual a menos 2 mais 6. Menos 2 mais 6 dá 4. Então, a ao quadrado é igual a 4. Então, a é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Mais ou menos 2 está bem apresentado na alternativa E deste exame. Veja que dá para resolver todo esse exame sem usar rascunho, sem usar caderno, sem usar nada. Só de cabeça, pessoal. Pena porque os estudantes já estão de férias. Teria chamado um puto aqui da turma dos revoltados para me ajudar a resolver, a analisar este exame. A reta y igual a menos 5x menos 1 é tangente à curva y igual a x ao quadrado menos 3x no ponto menos 4, 4. Então, a derivada da função menos 1 é igual a... Pessoal aí. Desse jeito já não dá, né? Pergunta isso para exame da admissão. Eu tenho um curso aqui no canal Aulas Online Moçambique. Para quem não sabe o canal Aulas, melhor seguir o canal. Chamado Aplicação da Derivada nos Exames de Admissão. Uma das coisas que eu repeti muito naquele curso é que a derivada da função no ponto é igual ao declive da reta tangente. Ou declive da reta tangente é igual à derivada da função no ponto. Repete lá isso. O declive é igual à derivada da função no ponto. Ou seja, a derivada da função no ponto é igual ao declive da reta. O coeficiente angular. A derivada da função no ponto é igual ao declive da reta, John. A derivada da função no ponto é igual ao declive da reta. Eles querem
a derivada da função no ponto menos 1 é igual ao coeficiente angular da reta. Qual é o coeficiente angular da reta? A reta é menos 5x mais 1, o coeficiente angular é menos 5. Então, essa derivada é igual a menos 5, não precisamos calcular, John. A derivada é igual a menos 5, não há cálculo, não há nada que possa se fazer, que é a alternativa A deste exame. Pessoal ali. Ok. Número 28 já é interessante, porque nos dá uma função homógrafa, menos 6x mais x sobre 3 menos x. Isso responde às questões 28 a 30, pessoal. Aqui estão a dizer o domínio, eles querem o domínio, logo no número 28, o domínio da função numa fração. O que é uma fração? Uma fração é uma expressão que não permite ter zero no denominador. Então, todo número que anula o denominador não pode fazer parte do domínio. Então, olhando 3 menos x, qual é o número que pode anular 3 menos x? É o próprio 3. Então, x pertence a R diferente de 3, que é o que está representado na alternativa C. Aí quem pode dizer 3 menos x é diferente de 0. Depois passar o 3 para o outro lado, vai ficar menos x é diferente de menos 3. Multiplica tudo, divide por menos 1, vai ter x é diferente de 3, que é o que está representado na alternativa C deste exame. Agora, temos número 29, que quer valores de x para os quais a função g está no 2. Ou é g de x que é igual a 2. Vamos substituir g de x pela expressão correspondente. Temos ali no enunciado que é menos 6 mais x sobre 3 menos x. Igualamos isso a 2, vamos ter o quê? Isto, como está dividido, quando passa para lá, multiplica. Então, teremos menos 6 mais x é igual a 2 vezes o 3 menos x. Agora, é importante distribuir o 2 do outro lado. Então, vamos manter menos 6 mais x igual a 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes menos x dá menos 2x, não é isso, pessoal? Agora, esse menos 2x deve passar para o primeiro membro. Então, teremos x, que está aqui, mais o 2x, porque quando passa para cá muda de sinal, que é igual a esse 6, que já está no primeiro membro. Esse menos 6, quando passa para lá, muda de sinal para positivo, fica mais 6. Então, assim, teremos 3x igual a 12. Então, x é igual a 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é igual a 4, que é o que está bem representado na alternativa D deste exame. Então, vimos claramente que a pessoa aqui resolveu esse enunciado que estou a usar aqui neste vídeo, morreu bastante em alguns exercícios. Vamos para o número 30. O número 30 pede para determinar a primeira derivada de g de x. A primeira derivada de g de x, nós conseguimos ver que g de x é uma função quociente. Para derivar o quociente é u sobre v. Derivada é igual a u derivada vezes v menos u vezes v derivada sobre v ao quadrado. Esta é a fórmula que nós usamos para tal. Para dizer que derivamos a primeira, mantemos a segunda menos a primeira, não derivamos, agora derivamos a segunda sobre a segunda ao quadrado. G derivada de x é igual a, temos que derivar menos 6 mais x, derivada vezes 3 menos x, agora não derivamos, menos o menos 6 mais x mantemos, vezes o 3 menos x, derivada sobre o 3 menos x agora ao quadrado. A derivada dessa função será igual. A derivada nesse caso concreto do 6 é 0, então não precisamos colocar. Como a derivada de x é 1, também não precisamos colocar, ou teríamos que colocar aqui 1 vezes 3 menos x. E menos, agora vamos manter essa parte que está escrita menos 6 mais x. Vezes a derivada de 3 é 0, derivada de menos x é menos 1, então vezes menos 1. Sobre 3 menos x ao quadrado. Nessas condições, g derivada de x vai ser igual. 1 vezes essa expressão é igual a essa expressão mesmo. Então ficamos com 3 menos x. Podemos anular esse menos com esse menos aqui, vai ficar um mais, faz de conta já temos mais. Então só temos que passar o menos 6 mais x sobre o 3 menos x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quanto? Esse menos x corta, ficas com 3 menos 6, que dá menos 3, sobre 3 menos x ao quadrado. Isso é o que está bem representado na alternativa D deste exame. Passamos para o número 31. Mas para o número 31 temos o grande desafio, porque é fornecido um gráfico. E dizem que com base no gráfico responde às questões 31 a 34. E estão a perguntar no número 31 se este gráfico é o gráfico de uma função contínua R. Todo mundo consegue ver que isso não pode ser uma função contínua R, já que no ponto x igual a 3 tem um ponto de descontinuidade, né? Essa bolinha não está pintada, só foi pintada do outro lado. Então temos um ponto de descontinuidade daqueles que os limites laterais
são iguais, mas são diferentes do valor da função no ponto. Esse ponto de descontinuidade, geralmente chamamos de um ponto de descontinuidade eliminável. É uma das questões que João Bolton respondeu naquele desafio EMAX. Para quem não assistiu o desafio de matemática EMAX de João Bolton, recomendo a recorrer agora ao YouTube ou Facebook pesquisar. Machixe, João Bolton é Machixe. Vai encontrar um grande vídeo com muito conhecimento sobre limite e continuidade da função. Ele matou isso sem nenhum problema. Não, na verdade não. João Bolton, naquele exercício de limite e continuidade da função, ele estava para errar, eu ajudei o gajo. Quem concorda comigo pode deixar aí na descrição, aliás, nos comentários desse vídeo. Mas João Bolton, quase todas as questões que João Bolton respondeu são questões que foram avaliadas neste exame. Então, João Bolton certamente fez muito bem este exame, sem nenhuma dificuldade. Então dizer a função é contínua R. Não, todos conseguimos ver que essa função tem um ponto de continuidade aqui. Não é contínua não, porque os limites laterais são iguais até, porque estão todos lá em cima. Mas o valor da função no ponto é diferente. Nessas condições nós chamamos de um ponto de descontinuidade eliminável. João Bolton respondeu muito bem isso aqui no desafio EMAX. Quem não assistiu aquele vídeo do desafio EMAX de João Bolton, recomendo a recorrer agora ao YouTube ou aqui mesmo no Facebook pesquisar. O desafio de João Bolton é Machixe. Ele respondeu quase todos os exercícios foram cobrados nesse exame, para dizer que certamente ele resolveu muito bem. Este exame está de parabéns. Isso aqui não, mas na verdade, naquele exercício de limite e continuidade da função, eu lhe ajudei, aquele gajo estava para errar a relação. Mas ok, se você concorda comigo ou não concorda, pode escrever aí nos comentários desse vídeo. Então, Betão dizer é descontínuo saldo da primeira espécie, não é a primeira espécie. Primeira espécie seria necessário que os limites laterais sejam diferentes, existisse um salto. À esquerda estar, por exemplo, em 3 e à direita estar em 1 ou em 2. Estão a perceber? Isso é salto da primeira espécie. Aqui não há salto, aqui todos estão no mesmo ponto. Como há salto? Não há salto. Vocês estão a dizer salto da segunda espécie, não há salto aqui. Nem da segunda espécie. A segunda espécie é quando um dos limites laterais ou os dois tende para o infinito. E, então dizer, é descontínuo eliminável y igual a 2 e y igual a 2? Não. E então dizer é descontínuo eliminável em x igual a 3. Sim, em x igual a 3 tem um ponto de descontinuidade eliminável. Já que os limites laterais são iguais, são diferentes do valor da função no ponto em análise. E 32 diz que a função é monótona decrescente em apenas menos infinito até 1. Não pode ser apenas menos infinito até 1, porque menos infinito geralmente a função é decrescente, mas existe um intervalo aqui. A partir daqui, onde tem um ponto de descontinuidade, que provavelmente é 3, de 3 até mais infinito, onde essa função também volta a decrescer. Então, apenas já não pode. B, então dizer de menos infinito até 1 fechado, união com 3 até mais infinito. Quase seria a resposta correta, mas não é válida, porque fecharam 1. Exatamente, x igual a 1, a função não é decrescente. É onde a função muda de monotonia. Então, onde a função muda de monotonia não é decrescente, está no processo de mudança. Ok? E por isso não pode ser fechado o intervalo. E estão a dizer aqui que de menos infinito até 1 união com 3 até mais infinito. Essa é a resposta correta, já que os intervalos em 1 e em 3 estão abertos, não há nenhum problema. Tal como havíamos informado antes, é decrescente até 1 e de 3 até mais infinito. E número 33 estão a dizer, é fácil dizer que os zeros da função são 0 e 2. Não, isso é verdade, pessoal. Conseguem ver 0 e 2 são zeros dessa função. E estão a dizer que a função é falso afirmar que a função tem uma assíntota horizontal. Não é falso. Isso aqui é verdade, porque tem aqui a assíntota horizontal. Então isso não é falso. Vocês estão a dizer é falso afirmar que o limite quando x tende a mais infinito é mais infinito. Olha, o limite quando x tende a mais infinito não é mais infinito. Não, ele tem um limite aqui, com essa assíntota aqui. Acho que é x igual a 2, é y igual a 2. Então o limite deve ser 2. Então estão a dizer é mais infinito, isso aqui que é realmente falso. Então passamos para o número 34. Estão a dizer é x igual a 3, a função é contínua. Já dissemos antes que essa função tem um ponto de descontinuidade, x igual a 3. Então dizer que é contínua é uma falsidade. E, pessoal, não esqueçam que as inscrições na Turma dos Revoltados serão abertas a partir do dia 25 de janeiro. Porque para pessoas que não concorreram no ano passado, sentiram-se incapacitados, decidiram dedicar este ano só preparando-se para os exames de admissão, enquanto outro grupo se prepara. Os que já sabem que este ano não concorreram a nenhuma universidade, a partir do dia 25 de janeiro já podem começar a fazer a vossa inscrição, porque vão fazer um preço com um pequeno desconto aí, nunca se sabe. Pessoal,
Estão a dizer aqui que o limite quando x tende a 3 da função f de x é igual a f de 3. Mas nós já falamos antes que o limite, veja só, o limite na verdade é igual a 3, porque o limite à esquerda e o limite à direita são todos iguais. Estão aqui no 3. Então o limite quando x tende a 3 é exatamente 3. Mas é diferente de f de 3, porque f de 3 está aqui e aqui é 1. Estão a perceber? É diferente de f de 3, não podem ser iguais. E se estão a dizer a função não está definida. Não, está definida. Quando que a função não está definida se não tivesse nenhuma bolinha pintada? Como tem uma bolinha pintada em algum lugar, então a função está definida. E x igual a 3 é 1. Está definida essa função. O gajo fez esse exame aqui, usou o ensinado, morreu aqui. Estão a dizer o limite quando x tende a 3 à esquerda é diferente do limite quando x tende a 3 à direita. Isso é falso. Já comentamos aqui. A esquerda é 3, a direita também é 3. Então o limite quando x tende a 3 à esquerda e o limite quando x tende a 3 à direita são iguais, não diferentes. E finalmente, estão a dizer o limite quando x tende a 3 dessa função é 3. Isto está certo. A partir do momento que o limite à esquerda e o limite à direita são iguais e são iguais a 3, então podemos logo concluir que o limite quando x tende a 3 da função é exatamente 3. Porque só existe limite quando os limites laterais forem iguais. Então, pessoal, são matérias simples, bem aprendidas na 12ª classe. E estudantes, por exemplo, da turma dos revoltados foram neste exame munidos de muito conhecimento que parece que não tinha nada de especial aqui. Esses conceitos todos nós ensinamos num capítulo chamado Limite e Continuidade da Função, né? Que é um capítulo 14 ou 15 na turma dos revoltados, que é um capítulo bastante interessante para nós gramarmos da análise de funções. Quando encontramos exercícios como esse, até o nosso coração começa a palpitar. Tipo, mano, estás na tua praia. Bom, dando continuidade, temos aqui o número 35. Número 35 já é dado um gráfico. Dizem na figura está representada a função y igual a h de x. Responde as questões 35 a 38. Então, com base nesse gráfico, temos que bater de 35 a 38. Vamos lá ver essa análise muito fácil. 35 estão a dizer uma coisa muito interessante. Estão a dizer as assíntotas são. A assíntota horizontal é x igual a menos 1,5 e a assíntota vertical é y igual a 0. Vamos lá, antes de analisar as questões, entender um pouco sobre assíntotas aqui. Aqui nós temos a assíntota vertical, porque está assim, parada, em pé. Isso é a assíntota vertical. O que te informa valores da assíntota vertical são valores de x, né? Como o valor de x está entre 1 e 2, então é 1,5, né? Então, a assíntota vertical é x que é igual a 1,5. E a assíntota horizontal é esta, né? Y igual a 0, já que esse gráfico, quando vai para lá, não toca. O que vai nos informar o valor da assíntota horizontal é o y. Então, é o y igual a 0. A questão de dizer a assíntota horizontal é x. Então, começaram a errar aí, não faz sentido. A assíntota horizontal não é x, é y igual a 0, tal como analisamos. Então, o que anula completamente a alternativa B. B estão a dizer a assíntota horizontal, de novo, é x, não faz sentido, não é x igual a 0, mas sim é y igual a 0. Aqui estão a dizer a assíntota horizontal é x, de novo, a assíntota horizontal é x, a assíntota horizontal é x. Colocaram mal essas opções, não fazem sentido. A assíntota vertical, que é x igual a 1,5, que eu acho que até aqui no E estava quase para ser próximo, porque disseram x igual a 1,5 e y igual a 0. Só que disseram que isso aqui é assíntota horizontal, enquanto não, aqui é assíntota vertical, aqui é assíntota horizontal. Então não faz sentido nenhuma das opções que estão aqui no 35. Se eu quiser arriscar, até podia correr mesmo por marcar este E, nesse caso concreto, o C talvez, porque disseram horizontal é 0 e vertical é 1,5. Só trocaram x e y, aqui trocaram horizontal. Aqui, não sei o que você podia marcar, né? Mas entre C e E dá para aproveitar uma das opções, né? Então ficamos com C ou E na sala do exame, mas nenhuma dessas corresponde à verdade. A verdade é que a assíntota vertical é x igual a 1,5 e a assíntota horizontal é y igual a 0. Agora, número 36 diz que era o valor de y igual a h de menos 1. De menos 1. Para achar h de menos 1, nós temos que achar primeiro o h de menos 1. E depois calcular o h deste h de menos 1. Olhando aqui no gráfico, é fácil você ver quando é que dá h de menos 1.
Ou seja, quando x é menos 1, qual é o valor de h? Quando x é menos 1, o valor de h é 0. Porque este é o zero da função, h corta o eixo x. Então, h de menos 1 é 0. Então, você fixa aí, h de menos 1 é 0. Agora, como queremos h de menos 1 e nós sabemos que h de menos 1 é 0, então temos que calcular o h do h de menos 1, que é o h de 0. Então, quando é que vai dar agora o h de 0? É só olhar aqui no gráfico. Quando x é igual a 0 agora, onde está a função? Quando x é igual a 0, a função está lá a cortar o eixo y, em y igual a 1. Então, quando x é igual a 0, o y é 1. Então, o h de menos 1 é exatamente 1, que é o que está bem representado na alternativa B deste exame, né? Desse exame, foi bem fácil isso. E número 33, são dizer, é verdade afirmar que o limite quando x tende a 1,5 à esquerda dessa função f de x é mais infinito. Olha, olhando aqui no gráfico, o limite quando x tende a 1,5 é que está entre 1 e 2, né? Aqui onde tem a assíntota. O gráfico quando vem da esquerda faz isso. Pá, e sobe. Ele não chega a tocar 1,5, quando chega a 1,5 sobe, tende a subir mais. Então, vê-se logo que quando x tende a 1,5 à esquerda, a função vai para mais infinito, que é a opção correta. Então, as outras opções certamente não são válidas. Vamos lá, só para experimentar, analisar a alternativa B, que esse gajo havia marcado aqui. Quando x tende a 1,5 à direita é o outro lado, né? Então, dá assim. Então, este lado aqui, quando você vai para 1,5 usando o lado direito, ele te leva para baixo. Lá embaixo é menos infinito. Então, o limite quando x tende a 1,5 à direita é menos infinito. Aí colocaram mais infinito, não faz sentido. Então, certamente a resposta correta para esse número 37 é exatamente A. Agora, vamos dizer, a função tem um ponto de inflexão E. Ponto de inflexão onde a função muda de concavidade, ou seja, ela estava voltada para cima, passa a voltar para baixo, ou estava voltada para baixo, passa a voltar para cima. E nós temos algumas informações sobre o ponto de inflexão. Nós sabemos que o ponto de inflexão é onde a segunda derivada é nula, mas talvez não é necessário irmos até nesse extremo. Só temos que saber que o ponto de inflexão é onde a função muda de concavidade. Olhando para o gráfico, de menos infinito até aqui no zero, a função tem concavidade voltada para baixo. E de 0 até 1,5 a concavidade está voltada para cima. Então, exatamente aqui é 0. A função mudou de concavidade. Deixou de olhar para baixo, começou a olhar para cima. Então, em x igual a 0, a função tem um ponto de inflexão, que é o que está bem representado na alternativa E deste exame. Vamos passar para o número 39. O número 39 diz o seguinte: a primitiva y igual a x ao quadrado menos 1 sobre x. A primitiva é a integral. Para quem não sabe calcular a integral, pode resolver problemas desse gênero derivando essas opções, calculando a derivada de A, de B, de C, de D e de E. Verificar qual dessas funções, ao derivar, vai obter esse resultado que deram aqui no enunciado. Quando é que dá a integral de x elevado a n? É igual a x n mais 1. Sobre n mais 1. Então, a de x elevado a 2 é igual a x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, que é igual a x elevado a 3 sobre 3. Agora, quando é que dá a integral de 1 sobre x? A integral de 1 sobre x é igual a ln do módulo de x. Quem estudou integral sabe muito bem disso. Até muitos aqui estudaram integrais mais difíceis do que essas. Só por uma questão de provocação, é só recordar no estudo da derivada que a derivada de ln de x é igual a 1 sobre x. Então, a integral, certamente, de 1 sobre x tem que ser ln de x. Já sabemos que a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E a integral de 1 sobre x é ln de x. Então, ficamos com x ao cubo sobre 3 menos ln de módulo de x mais c, que é uma constante qualquer. E essa é uma alternativa representada na alternativa D, né? X ao cubo sobre 3 menos ln de x. E número 40, então, dizer os valores que tornam o número complexo zk mais k ao quadrado menos 1 e no número real são. Olha, o número complexo tem a parte real e tem a parte imaginária. Então, querem é que esses valores vão fazer com que este número complexo seja um número real. Para o número complexo se torne um número real, então tem que se eliminar a parte imaginária, deixar de existir. Então, a parte imaginária tem que ser igual a 0. Olha, nesse exercício aqui facilitaram muito. Para quem resolveu o exame de matemática 3 ainda deste ano, você tinha que fazer até algumas operações para encontrar toda a parte imaginária, colocar evidência o i, depois anular. Aqui já está colocado a evidência, vem k, que é a parte real, depois abrir parênteses, k ao quadrado menos 1i. Então, esta é a parte imaginária que está sendo multiplicado por i. Então, esta parte de k ao quadrado menos 1 tem que ser igualada a 0. K ao quadrado menos 1 igual a 0, todo mundo sabe que é mais ou menos 1, né? Ou seja, k ao quadrado menos 1 é igual a 0.
fica com k ao quadrado igual a 1. K será igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Então k será igual a mais ou menos 1, que é o que está bem representado na alternativa D deste exame. Então, pessoal, foi bom estar convosco nesta análise e resolução do exame de Matemática 2 da Universidade Eduardo Mondlane, que foi muito fácil mesmo, nem gesto de provocação. Todo mundo sabe isso. Nós podemos procurar estudantes que acabam de terminar a 12ª classe bem, fizeram bem a 12ª classe e perguntar sobre o nível de dificuldade desse exame. Vão dizer que esse exame foi muito fácil em relação a todos que eles já viram na vida deles. Mas, em todo caso, foi bom estar convosco. Espero que tenham gostado desta análise e resolução deste exame. Dê um like no vídeo, inscreva-se nesse canal, partilha para que muita gente possa ver este vídeo, possa entender, afinal de contas, como é que podia trabalhar e possam aprender, porque eu preferi não só mostrar as soluções, mas mostrar quais são os passos e procedimentos corretos que devem ser tomados na resolução dos exercícios propostos. Foi bom estar convosco. Até a próxima. Fui.